Boa noite. Mudou todo o esquema do Instagram e ficou mais difícil, né, para a gente achar as coisas nele. Mas tudo bem, é só uma questão de hábito. Hoje eu vou conversar com o André Frel, que é o presidente no Brasil do Students for Liberty. Vou aguardar ele entrar aí para a gente poder conversar, trocar umas ideias. Já está aí o André. Roberto. Alô, alô. Roberto, me escuta. Eu não consigo. Se você que está aí do outro lado tá me vendo na imagem, para mim fica a imagem do Roberto com um círculo preto. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Amor. O André tentando entrar aí. Olha, Parece que está com problema de conexão. O André tentando entrar aí. Problemas técnicos, né, André? Não tem problema, vamos lá. Roberto, eu sei que Deixa eu tu ver tá a me minha vendo que eu conexão aqui, abri como é aqui que no tá, se tá computador. Eu ok tô ou não. tentando só entender o que tá acontecendo. Tentar mais uma vez. Vou desligar e vou tentar ligar de novo.
Agora sim. Agora sim, agora sim. Mil problemas técnicos, peço perdão. Cara, problemas técnicos, só quem tem esse negócio à disposição aí é que tem, né? Realmente. Imagina se a gente não tivesse internet, não tivesse celular, não tivesse Instagram, a gente não ia ter problema técnico nenhum, né? A gente poder estar fazendo isso, como é que ia acontecer? Não ia ter jeito, né, André? Não, realmente, mas Roberto, obrigado agora pela paciência nesses primeiros 6 minutos aí, mas principalmente obrigado pelo convite. É um prazer falar contigo sempre. Vamos falar um pouquinho de como tudo começou, vamos falar um pouco sobre o SFL também, tocar alguns outros temas aí que eu acredito que estejam possam estar na pauta. Claro, Então vamos. tu sabe o seguinte, bom, primeiro deixa eu te agradecer ter aceitado o convite, né? Eh, Eu tenho feito quase que diariamente lives aí com pessoas que eu tenho um apreço muito grande, que são importantes, não apenas na minha vida, mas também são importantes na vida da sociedade, né? Porque o trabalho delas faz com que valor seja criado para a sociedade, seja na forma de bens, produtos, serviços, como também valores intelectuais ou materiais ou espirituais, como são os que tu gera e cria, né? E obviamente tu não podia deixar de estar presente nessa conversa, uma conversa que eu procuro fazer com essas pessoas para deixar registrado isso para a eternidade, quem sabe, né? E também para quem está aqui nos assistindo ter um pouco uma noção assim de como há gente lutando pela liberdade no nosso país, né? Uma luta muitas vezes anônima, uma luta muitas vezes que as pessoas não percebem. Quando de repente elas veem assim que a gente está evoluindo positivamente, não se dão conta que por trás disso há pessoas como tu, por exemplo, que estão Não. aí batalhando para fazer com que as mentes dos jovens, dos mais velhos, das crianças e tal, se abram, né, para novas ideias, ideias que fazem com que uma sociedade possa realmente prosperar, né? E Não, falar do Students da Liberdade vai fazer parte dessa conversa, mas antes disso eu queria assim que tu explicasse um pouco para quem está nos assistindo a tua trajetória intelectual, tua trajetória de vida, o teu trabalho institucional na defesa das ideias liberais e tal. Conta um pouco aí quem é o André Frel para nós. obrigado por essa introdução. Eu fiquei sem palavras. Mas e antes de me apresentar, e tu sabe que isso não é só porque a gente está aqui, mas que eu já falei isso em outras oportunidades, falei para ti, para o William, enfim, para o Hélio. Se a gente está aqui hoje enquanto movimento, se a gente está aqui hoje enquanto organização que cresce ano após ano, que faz mais atividades ano após ano, é porque a gente está sentado no ombro de gigantes que nos anos 80, nos anos 70, nos anos 90, encamparam essa batalha num cenário que não era nem um pouco, não era mais positivo do que o que a gente tem hoje. Muito pelo contrário, né? E para mim é uma alegria falar contigo. Claro que agora falando um pouquinho da minha história, eu vou tocar no ponto lá de 2014, quando a gente se conheceu. Mas eu tenho 24 anos, né? Eu venho do interior do Rio Grande do Sul, venho de Santa Maria, onde eu estou nesse momento. Vim participar da Festa da Democracia no último final de semana. E com 17 anos, eu me envolvi pela primeira vez com as ideias da liberdade, né? Claro que isso vem de casa, talvez não a parte teórica de liberdade, mas esse sentimento de não precisar depender do Estado e também tentar buscar por conta própria a sua própria felicidade, enfim. Mas aos 17 anos, aqui em Santa Maria, nasceu o Clube Farroupilha, que é uma organização liberal na qual eu me formei. Antes de ser parte do Students for Liberty, eu fui parte do Clube Farroupilha, que aqui em Santa Maria, para você que não conhece Santa Maria, é uma cidade que tem na sua trajetória eleger Paulo Pimenta, Tarso Genro,
enfim, e o que o Tarso Genro gerou, a gente pode destrinchar em vários outros aspectos. Então, em 2013, com a criação do Clube Farroupilha pelo Gianluca Lorenzon, Fabrício Sofelici, Rafael Damolin e tantos outros que participaram naquele primeiro momento, a gente teve em Santa Maria o primeiro sopro de ideias de liberdade, uma organização que defendesse as ideias da liberdade. E ali eu estava saindo do ensino médio, entrando na faculdade de Direito, e muito ativo nas redes sociais, muita discussão nas redes sociais, coisas da idade, de certa forma, principalmente a maneira, o método de discutir, e isso chamou a atenção dos meninos que estavam então começando esse grupo liberal. De lá para cá, muita coisa aconteceu, eu passei por muitos cargos dentro da organização, fora dela, mas em Santa Maria a gente passou a fazer o maior evento liberal do interior do país. Hoje o Simpósio Interdisciplinar Farroupilha, que chegou na sua edição, infelizmente a primeira online, por conta da pandemia, chegou na sua 6ª edição, leva 700, 800 pessoas em uma cidade de 300 mil habitantes. Então, já trouxe para Santa Maria Jeffrey Tucker, David Friedman, McCloskey, enfim, tantas outras pessoas nacionais e internacionais, figuras importantes para a defesa da liberdade. Então, aquilo que em 2014 era um sonho, né, de, vamos construir um evento, vamos construir uma organização que forme lideranças aqui no interior do Rio Grande do Sul, hoje se tornou realidade, né? A gente acabou de ser eleita a nova presidente do Clube Farroupilha, a Lúcia, a quem eu desejo excelente sorte. E eu tive a oportunidade, depois de Gianluca Lorenzon e Rafael Damolin, de ser o 3º presidente do clube aqui. Mas sair de Santa Maria se tornou muito vivo no meu futuro, né? E naquele momento eu resolvi, logo quando entrei no Clube Farroupilha, já pensando um pouco no futuro, pegar uma carona e ir para Porto Alegre, conversar contigo lá no Instituto Ling sobre um projeto que à época eu criava, que era o Liderança nas Escolas. Porque total o foco, né, tanto do SFL quanto do Clube Farroupilha, era muito mais em faculdades do que no ensino médio. Só que, ao meu ver, o problema começa antes, né? Não é no primeiro dia de faculdade que você se define liberal ou não. Então, o objetivo era levar palestras sobre empreendedorismo e liberdade para dentro da escola. E esse é um projeto que, claro, não estou mais à frente, mas me alegra muito ver que com outras pessoas, com outras lideranças, renovado e oxigenado, esse projeto também segue. E naquela oportunidade, tu foste o primeiro a me receber para ouvir, aquele menino à época, 18 anos, sobre essa ideia. E claro que eu entrei tremendo levemente, com a mãozinha no bolso, para não aparentar. Coisa essa que ficou, talvez, para trás, de certa forma, e te agradeço por essa liberdade que me deu ao longo do tempo. De lá, então, passei pelo Livres, passei pelo Mises e entrei no Students for Liberty, que é esse grande guarda-chuva nacional para você também que não conhece. A nossa missão no SFL é educar, desenvolver e empoderar a próxima geração de líderes da liberdade. E fazemos isso através de treinamentos extensivos em todo o país, esse ano, online, eventos para educar não apenas os nossos líderes, mas a sociedade civil, eventos esses que nesse ano atingiram mais de 30 mil pessoas e no último 22 mil, em 24 estados da federação. Então, uma organização que também, em 2012, quando foi criada, cabia, dá para se dizer, numa Kombi. Hoje tem mais de 1.000 lideranças espalhadas por todo o Brasil. Uma estrutura hoje que se foca muito na construção de projetos, porque, vamos lá, a gente tem 30, vamos colocar 50 organizações liberais pelo país, e o nosso objetivo também é fazer com que o nosso líder se engaje não apenas em ser educado nas nossas ideias, mas que ele possa construir o seu projeto e se desenvolver para que novas organizações surjam no futuro. E acho que a gente podemos falar um pouquinho mais sobre isso, mas a minha trajetória, de forma extensa no começo, mas resumida no final, ela se dá assim. Passei por cargos de associado, de gerente, de diretor de operações, até me tornar diretor executivo do SFL, hoje então com 24 anos. São 7 anos de trajetória dentro da organização. A organização essa que eu devo tudo, eu devo tudo que me aconteceu ao longo da faculdade, as coisas boas e nos momentos ruins, o apoio. E ao SFL eu sou extremamente grato, a ti eu sou extremamente grato, a todos que fizeram parte desse processo e acreditaram no nosso trabalho da mesma forma. Ok. Resumiu bem. Eu falo bastante.
A gente sabe que eu falo bastante. resumiu bem. A gente quando toma cafezinho lá no Moinhos de Vento, a conversa é longa, né? É longa, a gente fala. Mas é bom porque aqui também vai ser um pouco longa, porque eu tenho muitas perguntas para te fazer e eu sei que tu tem plenas condições para respondê-las integralmente. Eu começo perguntando o seguinte: bom, só um parênteses, esteve aqui outro dia ó, conversando comigo também o Luan Esperandio, que tu conhece, né? O Luan me disse que há mais de 400 organizações defendendo as ideias liberais no Brasil. Quer dizer, não são 30 nem 40, são mais de 400, né? Muitas delas a gente nem conhece, né? Nem sabe que existe, né? Dentro da própria organização, né, dentro do nosso próprio guarda-chuva, nós temos mais de 100 grupos liberais espalhados pelas faculdades. Mas quando eu menciono organizações, eu coloco esse mínimo standard de estatuto formalizado, com uma operação própria, com funcionários, e isso acaba reduzindo o número. O nosso objetivo, agora com um dos nossos projetos dentro da SFL, é que em 10 anos a gente forme mais de 100 dessas organizações. Podendo ser, claro, as organizações que já, esses grupos, né, se institucionalizando, se profissionalizando, como foi o caso do Atlantis. Quando era Miss Rand, em 2013, 2014, há uma diferença, né? E essa diferença que eu faço também ao falar de 30 a 50 organizações. Entendi. Agora me diz uma coisa, vamos fazer uma viagem, tá, internacional para situar o Brasil em termos de evolução das ideias liberais, o movimento liberal que o Students for Liberty promove aqui nas universidades e tal. Como é que está o Brasil com relação ao resto do mundo? Eu tenho a impressão, e eu tenho ouvido muito, dizer que o Brasil tem sido o Eldorado das ideias liberais e que isso vai repercutir efetivamente em termos políticos daqui a alguns anos, né? Obviamente que a mudança de mentalidade e tal requer muito tempo, uma geração, às vezes duas, né? Mas todos aqueles profissionais ou os executivos que atuam em instituições como o Students for Liberty, como o Ayn Rand Institute, como o Atlas Network e tal, a própria Neumann, né? Todo mundo vê o Brasil como uma região fértil para o desenvolvimento das nossas ideias. Não apenas pelo caos que nós vivemos, por conta do socialismo, esse misto de socialismo e fascismo que a gente experimenta, né, que faz com que as pessoas sintam falta da liberdade, né, mas também por causa dos movimentos que nasceram e cresceram organicamente com o entendimento de que realmente liberdade aqui faz falta, né? Tu consegue fazer digamos assim, um panorama do mundo com relação ao Brasil e o Brasil com relação a determinados países? Vou te dar um exemplo, só assim, a gente sabe, por exemplo, que a Geórgia é um país que saiu do comunismo e hoje é um dos países mais livres, né, daquela região. A Estônia, a mesma coisa. Enfim, há outros países, a própria Polônia, em alguns aspectos, que cresceram e ascenderam nos índices de liberdade econômica, de liberdade de um modo geral. Como é que tu vê, assim, no mosaico, né, que é o mundo, como é que tu nos posiciona e que países a gente deveria prestar atenção como referência na luta em favor da liberdade na sociedade? Roberto, de trás para frente, a gente teve, e fico feliz que tu tenha citado a Geórgia. Em situações mais extremas, claro que é sempre mais difícil você manter seus valores, né? Hoje, nós temos coordenadores na Venezuela, nós temos coordenadores na Geórgia, e eu cito esses dois países porque nós tivemos, sim, lideranças presas nos últimos 5 anos em ambos países, protestando na Geórgia pelo fim da guerra às drogas e, claro, defendendo as ideias da liberdade
na Venezuela. Graças a Deus, enfim, nenhuma situação foi mais séria do que isso. Mas eu acho que a gente sempre tem que olhar com carinho. Nenhuma situação foi mais séria do que o cara ter sido preso por Não, defender as suas ideias. não, mas Claro, veja ninguém bem. morreu, é isso que tu quer dizer? Exato. Tá. Era o que teria acontecido, principalmente numa prisão venezuelana para um liberal, o fato de ter ficado 30 dias ali, claro, sempre sendo Que visitado, bárbaro. é uma barbaridade, mas poderia ter sido muito pior. Esse Mas é o eu vejo país, muito. esse é o país que o Boulos diz que é democrático, né? Que é livre, né? Mas hoje eu descobri que para solucionar as finanças públicas é só fazer concurso público. Então tá tranquilo, tu viu essa? Eu vi, Chega, é eu vi. incrível. Mas eu olho com muito carinho para esses países, porque ao mesmo tempo que o Brasil, né, e aí eu falo de dentro do SFL, nós temos os maiores números do mundo de maneira geral. Em alguma métrica pode estar um pouco atrás dos Estados Unidos, outras à frente, mas de maneira geral nós acabamos sendo vanguarda dentro da organização para novos projetos, novas atividades. Só que quando a gente coloca uma lupa e vê que há líderes em países como a Geórgia, há líderes em países ditatoriais na África, há líderes em países como a própria Venezuela, a gente percebe que não deve se haver, principalmente para aprender sobre como defender a liberdade, não se deve haver um olhar de pena, mas sim um olhar de estar ao lado, entender essa luta, prestar o auxílio de longe na medida do possível, mas absorver a luta pela liberdade desses países para trazer as melhores práticas para cá. E isso inclui desde realmente como protestar de maneira correta, sem medo de protestar pelo que as nossas ideias de fato defendem, como foi o caso da Geórgia, ou até mesmo em situações mais extremadas, que não é o nosso caso hoje, mas pode vir a ser no futuro, como é o caso da Venezuela. Um projeto que me alegra bastante aí nessa integração a nível global, liderado pelo Nicolas Liberato, inclusive nosso gerente de programas, é que os nossos coordenadores agora estão fazendo um projeto de interação com os países que falam português na África. Então, todo o onboarding desses líderes de países como Angola, por exemplo, está sendo feito em conjunto com o Brasil, para aproximar e fazer com que eles entendam Uhum. também o que a gente está fazendo aqui para poder aplicar nos seus países. Então, eu vejo esses países com um futuro incrível pela frente, mas quando a gente olha e tem um pouquinho para pensar de cada um, né? Ter uma organização internacional como o SFL nos permite ver ver a defesa da liberdade acontecendo em todos os continentes. E a gente fica muito feliz de estar em todos os continentes. Então tem um pouquinho para ensinar para cada um também. E assim a gente vai crescendo. A gente não pode nunca achar que porque temos maiores números, porque temos números interessantes, nem necessariamente os melhores, a gente não precisa Uhum. aprender com os outros, porque daí a gente para no tempo e a esquerda, e o Boulos é uma demonstração disso, a esquerda pode passar por cima da gente em muito menos tempo do que a gente esperava. E também é o seguinte, né? Não há. Como não há destino manifesto, não há determinismo histórico, né? A gente está vivendo num ambiente hostil hoje, não quer dizer que a gente não possa mudar e vice-versa, né? Daqui a pouco a gente conquista mais liberdade, conquista tudo aquilo que a gente deseja como instituição e essa luta ela tem que ser permanente. A gente tem que estar sempre atento, vigilante, para que esses que conspiram contra os nossos direitos individuais não prevaleçam, né? E instituições como o Students for Liberty que forma as gerações que vão se suceder àqueles que estão no poder ou que estão produzindo, né? São fundamentais. E me diz uma coisa, como as pessoas podem apoiar o Students for Liberty? Só para eu entender, assim, que tipo de atividade o Students for Liberty faz para que as pessoas possam apoiar, de que maneira esse apoio vem, feito doações, compra de material, como é que funciona isso? Eu vou dar em primeira mão, então, aqui, que além das doações, né, que é a principal fonte hoje de receita da organização, doações que variam desde R$ 10 a doações maiores, muito além disso, a gente precisa também diversificar as nossas fontes de receita e a pandemia nos mostrou isso.
Essa foi uma Uhum. preocupação que, né, se manteve conosco ao longo do tempo. Para 2021, nós vamos ter alguns cursos, muito provavelmente lançados já no primeiro semestre, de maneira gratuita para os nossos líderes, mas também vendidos para fora para que a gente crie mais uma fonte de renda. Hoje a gente tem uma saúde financeira tranquila e me alegra falar que a gente passou bem pela pandemia. Mas claro, além das doações, da compra de cursos no futuro, os eventos ali da Vem Expo, passando que é a bem, nossa... né? Porque não passou ainda, né? Vem passando bem, a pandemia Sim, continua. tem razão, tem razão. Modo de dizer. É, Mas, entendi. mas a LibertyCon está marcada, né? A nossa conferência nacional, que chega na sua quarta edição. Era para ter acontecido agora no começo de novembro, mas passou para 2 de abril de 2021, no Maxud Plaza. Essa é uma conferência que já leva mais de 1.000 pessoas e a gente espera que até lá já tenha uma vacina para que a gente consiga levar esse mesmo público sem... Quando é que vai ser? Eu não sei, deu uma trancada aqui no. 2 e 3 de abril. Ah, 2 e 2 3 de abril. 2 e 3 de abril. Uma Pouco semana, antes do Fórum da Liberdade aqui em Porto Alegre. Uma semana 10 dias antes, antes. mais ou menos. É isso? Exato, exato. Vai ser uma grande caravana da Liberdade. O pessoal vai até São Paulo e depois vem aqui para Porto Alegre. Vem aqui para Porto Alegre. Mas, Beleza. então, os eventos são uma fonte de renda, as doações, outros cursos vão ser uma no futuro. Só que o apoio, claro que ele não vem apenas em dinheiro, né? O apoio nas redes sociais, ele é muito importante. Nossa página no Facebook tem mais de 160 mil curtidas, no Instagram tem um alcance extraordinário, no Twitter da mesma forma. Participando e querendo ser parte dos nossos grupos parceiros e também do nosso programa de lideranças, que infelizmente agora só no próximo ano, porque as inscrições já se encerraram para esse ano. A gente abre uma vez por ano as inscrições, recebe 3.000, 4.000 pessoas interessadas e aí passa por um processo de seleção bem bacana. Agora, me diz o seguinte, saindo então desse panorama internacional, vamos olhar aqui no Brasil. Como é que o Students for Liberty se posiciona em termos geográficos no Brasil? Quais são os estados onde é perceptível assim maior repercussão do trabalho, onde há maior engajamento? Quem são de que estados são os caras mais entusiasmados? Como é que funciona isso? Dá um panorama. Perfeito. Se a gente olhar um pouquinho para o passado não tão longínquo, o Rio Grande do Sul era a vanguarda, né? Na geração ali de 2013, 2014, 2015, e o movimento ele acabava sendo, ele era muito restrito à época a estados como Pernambuco no Nordeste, ao próprio Rio Grande do Sul, a Minas Gerais, tinha uma condição maior. E aos pouquinhos nós fomos ampliando, e hoje a organização está em 24, se não 25 estados, salvo melhor juízo, os números, eu não peguei os números atualizados. Mas, e claro que não estão na mesma proporção em todos. São Paulo hoje tem uma participação muito bacana. O Rio Grande do Sul também tem uma participação bacana, mas ela se espalhou um pouco para o resto do país. Rio Grande do Norte, o Ceará, nós no Amazonas, nós tivemos agora ex-membros da nossa organização que concorreram no interior do Amazonas a vereador. Enfim, a organização ela se espalhou por todo o Brasil e é um motivo de bastante orgulho para nós ver que deixou de ser um movimento regional para ser de fato um movimento nacional. E o mais interessante disso tudo é que a gente deixou de ver também o nosso líder como apenas um replicador do que a organização é. Você não entra na organização só para angariar mais pessoas para a organização. Você entra na organização agora realmente para se desenvolver enquanto líder, para ter sim e carregar consigo as ideias da liberdade, que é por isso que a gente existe, mas também para sair ali na frente formado como líder, seja para ir para a vida pública, e tem muitos que querem, seja para ir para o setor privado e passar a empreender, enfim, construir seu negócio. Quer dizer, não é apenas tentar fazer com que o ambiente onde a gente está inserido melhore, né? Seja mais livre, mais amigável, né? Mas também fazer o crescimento pessoal para florescer e prosperar dentro dos propósitos estabelecidos para a sua vida, né? Exato, Seja no ambiente público ou no privado. Perfeito, isso reflete os 3 pilares da nossa missão, né? Educar, desenvolver e empoderar.
Nós educamos com todos os nossos eventos, nós desenvolvemos a partir dos nossos treinamentos e das nossas atividades internas e empoderamos quando nós permitimos que esse líder saia da organização com o nosso apoio de longe, como um pai que vê o filho indo embora de casa, mas feliz pelo caminho que vai trilhar a partir dali. Vou te provocar um pouco. Vou te provocar um pouco, porque, porra, tu fica usando esse negócio de empoderamento, isso é coisa da esquerda, né, André? A esquerda que fala que tem que empoderar, como é que é isso? Sabe o que eu acredito muito empoderar a mulher, empoderar o gay, empoderar o negro, empoderar o pobre, empoderar os carecas, enfim. Eu tô entrando para esse time, né? Eu com 24, aqui, essa entrada aqui já não me deixa mentir. Daqui a pouco eu raspo também. Mas, Roberto, eu entendo de onde vem essa preocupação com alguns termos e realmente deve existir. Mas também eu acredito na ressignificação de vários termos que não fazem qualquer sentido a gente dizer que são de esquerda ou direita porque apenas um lado passou a usar, né? Não só passou a usar, como perverteu ele, né? Porque empoderar é uma coisa que nasce da pessoa, né? A pessoa que tem que buscar descobrir dentro de si as qualidades, as habilidades, a autoestima necessária, as virtudes necessárias para poder realizar aquilo que quer, né? E isso está dentro da gente. O que a esquerda faz é exatamente o oposto. Ela não empodera ninguém. Ela simplesmente limita que o indivíduo possa perseguir os seus valores, né, os seus propósitos, desempoderando-os como tal, né? Querendo submetê-los ao coletivo, ao grupo, à sociedade, ao Estado. E por isso que a gente não pode ter medo. Opa, me bati. E por isso que a gente não pode ter medo de usar termos, de trazer para dentro do nosso movimento algumas pautas, sejam elas de liberdade individual com responsabilidade, sejam elas outras pautas que hoje poderiam ser chamadas de pautas de direita, enfim. Nós precisamos abarcar realmente precisamos basear a nossa atividade nos nossos valores. Né? E entre os valores da organização estão a defesa da liberdade, integridade, profissionalismo. Então é isso que a gente espera do nosso líder, é isso que a gente espera do nosso trabalho também. Isso tudo, e aí era o quarto valor da organização, a criação de uma comunidade meritocrática, né? Para que os nossos programas de liderança realmente valorizem quem se dedica mais, quem faz mais atividades dentro dele. E se isso significa, e se o nosso líder vê que isso significa que ele foi empoderado pela organização, que assim seja. Não vai encontrar em mim nenhum adversário para a utilização do termo. Agora, nessa questão ideológica propriamente, o Students for Liberty, eu experimentei isso, né? Eu vejo assim que há a possibilidade de se apresentar, defender, difundir as mais variadas vertentes ideológicas que fazem parte do mundo, né, daqueles que defendem a liberdade, né? A gente sabe que tem a escola objetivista, por exemplo, que eu sou um adepto, tem a escola anarcocapitalista, tem os liberais clássicos, tem os liberais sociais, enfim, tem uma gama variada, né? Como é que o Students for Liberty vê isso? Como é que tu particularmente vê isso? Eu, por exemplo, gosto muito da ideia, comentei até com o Luan sobre isso, que é muito bom que a gente debata, discuta entre a gente para aparar as arestas que há, né? Para melhorar, inclusive, a retórica, o discurso, a apresentação, em vez de ficar debatendo com esse pessoal que é contra a liberdade, né, propriamente, a esquerda, né, seja ela socialista, comunista ou a direita fascista, autoritária e tal, reacionária. Quer dizer, esses grupos liberais que seguem várias vertentes, eles precisam desse enfrentamento para se aprimorarem, né? Na minha opinião, porque a competição faz com que a gente melhore, né, as práticas, né? Seja na defesa ou seja na construção de soluções para os problemas da sociedade. Como é que tu vê isso?
E como é que isso tem funcionado no Students for Liberty? Hoje eu fico muito feliz de ver como esse processo melhorou, né? Porque como a gente lida com jovem, agora eu falei, eu envelheci 6 anos nessa frase, mas como a gente lida com um jovem de 18 anos que recém entrou na faculdade até o jovem adulto de 24, 25, 26, enfim. 66 e tal. Aplicando para o processo, não, depois me matam que eu estou falando, dando informação errada. Infelizmente, com 66, o Students for Liberty já talvez não seja o melhor lugar para defender as ideias da liberdade. É verdade. Mas claro que ao longo do tempo a gente teve várias discussões muito acaloradas, né? Eu me lembro de 2013 e 14 em Pernambuco tinha um movimento mais Bleeding Heart Libertarian, mais Left Live. No Sul, a gente tinha o Miss Rand e o Farroupilha, mais, vamos dizer, de um liberalismo de direita, vou colocar assim para facilitar. Então, a gente via discussões acaloradas acontecendo, né? Discussões algumas que duram até hoje. O que eu fico muito feliz de ver na organização é que a gente colocou você tem que ter, independentemente da linha liberal que você segue, que é o respeito. Não aplique para a organização dizendo que remoção física é ok de pessoas que não concordam com você, porque não vai entrar. Não é porque é de um autor específico, não é isso. É porque é um mínimo padrão de respeito que o nosso líder tem que seguir. Ponto. E esse mínimo padrão, ele tornou as discussões, muito mais produtivas e 2, muito mais frequentes. Porque as pessoas que eram um pouco mais tímidas agora se sentem mais à vontade. Claro que algumas ainda não, isso ok, ninguém tem que ser obrigado a discutir. Mas a pessoa se sente mais confortável para debater porque sabe que não vai ter ninguém ali te chamando de burro, de socialista, só porque você pensa 5% diferente dela. De nada adianta a gente formar um líder que saiba muito sobre objetivismo, que saiba muito sobre a escola austríaca, sobre Hans Hermann Hoppe, mas que quando ele vai discutir as suas ideias e colocar as suas ideias à prova, ele sai xingando todo mundo e não sabe explicar nada. Esse líder, ele infelizmente não... Aliás, felizmente não serve para a organização. Então, a gente é um grande guarda-chuva e se orgulha de ser, mas com um padrão mínimo, né, de defesa da liberdade, de pautas liberais, não apenas na economia, mas também individuais, mas com respeito. Eu tenho 2 pontos aí que eu gostaria de ressaltar a respeito disso. Um é o seguinte, a gente critica a esquerda, principalmente a esquerda americana, quando nas universidades os jovens querem ter as suas zonas de conforto, né? Aquelas zonas onde as pessoas que proferem ideias contrárias sejam canceladas, né? Elas simplesmente não são convidadas, se são convidados, os convites acabam sendo, por causa da pressão dos jovens, cancelados. Quando as pessoas vão para fazer as suas palestras, a invasão das salas de auditório e a barulheira começa para que as pessoas não possam escutá-las, né? Ou seja, é uma violência, né, contra a liberdade de expressão, né? Com certeza. E isso é um absurdo, essa remoção física ou a remoção das ideias desta forma é um absurdo. Eu tenho uma máxima que me guia desde sempre, que é a seguinte: eu sou um radical na defesa das ideias, mas no trato social eu sou absolutamente moderado, né? Até porque, se eu não conviver com os contrários, como é que eu vou convencê-los de que as minhas ideias são melhores do que as deles, né? Não vai ser à distância e nem vai ser por osmose, né? Tem que haver o debate, tem que haver a discussão, tem que haver perseverança, persistência, paciência, buscar mostrar todas as falácias do pensamento contrário, revisar as próprias falácias que a gente muitas vezes defende, né? E o debate acaba expondo. Então, eu vejo esse amadurecimento que tu está destacando aí fundamental para que realmente os jovens possam compreender a realidade
né? E alimentar na sua consciência ideias baseadas nessa realidade com fundamentação lógica, né? Com a corroboração da lógica. E na briga infantil isso jamais acontece, né? E um ponto, além da parte teórica, que perfeito, tu cobriu muito bem. Vamos lá, olhando por um lado operacional e principalmente financeiro, né? Em quem eu estou investindo o dinheiro do doador que acredita no nosso projeto? Eu não posso investir o dinheiro desse meu doador em alguém que apenas grita nas redes sociais, que apenas grita nos grupos de WhatsApp e não permite que os outros exponham suas ideias e muitas vezes sequer permite que os outros realizem atividades, né? Porque fica ali minando o coleguinha quando ele tenta fazer um evento, por exemplo. Não posso colocar, seria um desrespeito com a equipe que trabalha incansavelmente para avançar as ideias e com o doador que coloca dinheiro na organização. Muito além das ideias e de como a gente deve defender, tem esse ponto também. Ok. Me diz uma coisa, qual é o Nicolas, por exemplo, ele foi diretor aqui do Instituto Atlantis, né? E depois foi trabalhar no Studios for Liberty, é um sujeito extremamente capaz. Como é que se dá a relação entre essas entidades? O Instituto Atlantis aqui, o Instituto Liberal no Rio de Janeiro, enfim, tem outras organizações espalhadas por aí, o Mises Brasil em São Paulo, o Clube Farroupilha em Santa Maria. Como é que funciona esse universo de instituições? Como é que uma alimenta a outra? Como é que uma se suporta na outra? Qual é a dinâmica na tua ótica com relação a isso? E de que maneira isso realmente está fortalecendo o trabalho pela liberdade no Brasil? Olha, Roberto, falando de uma perspectiva primeiro de SFL, né? Nós temos uma relação muito boa com as organizações liberais do país inteiro, né? Às vezes é pouco contato, e esse vai ser meu segundo ponto, às vezes é pouco contato, mas abertos para recebê-los nos nossos eventos, para receber seus palestrantes nas nossas atividades, para que os nossos líderes promovam as atividades dos nossos parceiros quando é necessário. Mas esse é um ponto de maneira geral, e aí, olhando para a big picture, né, do movimento liberal brasileiro, eu vejo que esse é um ponto que precisa de muito trato para 2021, 2022 e assim por diante. Inegavelmente houve uma ruptura no movimento liberal depois do impeachment da Dilma, talvez com a eleição do Bolsonaro para presidente da República, né? Todo mundo que estava no mesmo barco em 2014 e 2015 derrubando a Dilma, né, indo para as ruas, participando dos movimentos, cada um seguiu o seu caminho e é natural que assim seja. Mas, ao seguir seu caminho, muitas vezes eu vejo alguns atritos desnecessários, principalmente em comunicação, principalmente em redes sociais, que eu acredito que não deveriam, não fazem nenhum bem para o movimento liberal e poderiam ser evitados. Institucionalmente, o SFL não entra em nenhuma dessas discussões e nem tem... Até porque não é nosso papel entrar em discussão, nosso papel é formar líder, não debater institucionalmente no Facebook, mas eu vejo que a relação entre as organizações do movimento liberal tem um caminho interessante para ser percorrido pela frente, né, para que a gente consiga criar, de fato, projetos em parceria a nível nacional, entre não apenas projetos bilaterais, mas projetos multilaterais. A gente mesmo já fez isso, né, em algumas oportunidades, né? Essa união de esforços, essa sinergia é fundamental, né? O interessante de haver tantas instituições não é apenas a competição em si, né, que faz com que elas se fortaleçam, buscando mais público, buscando hegemonia e tal, mas também a possibilidade da sinergia, porque cada uma se especializa de alguma maneira em alguma instância, e quando há esse relacionamento produtivo,
né, de cooperação, o resultado acaba sendo maior do que se cada um fizesse por si só, né? Então, eu acho que tu estando no Students for Liberty, tendo essa visão, o movimento todo se engrandece, né? E é por isso que tu é tão importante, é por isso que tu está aqui, para a gente conversar sobre isso, né? Não. Cara, tu tem que receber os elogios merecidos. Eu recebo. Não é meritório aí, não tem um valor do mérito. Não. Obrigado. Então tu recebe e pronto, obrigado. né? Obrigado. Ok. Realmente, tá bem. Não adianta refutar a verdade. Não refutei. Tá bom. Tem que sentir orgulho, né? Mas tu lembra, né? Deixa eu inverter essa, porque eu gostaria de ouvir tua opinião sobre. A gente, claro, já fez algumas atividades em conjunto, né? Mas como é que tu vê esse cenário a nível nacional hoje, né? Principalmente nos últimos 2 anos. Eu vejo da seguinte forma, há duas questões aí que a gente precisa entender. Primeiro que é muito simples, né? Que quando você tem um inimigo comum, tá? É natural que mesmo forças muitas vezes antagônicas se unam para enfrentar esse inimigo. Então, a gente brinca que a Dilma foi a propulsora do movimento liberal no Brasil, exatamente por isso, porque o mal que a gente estava enfrentando era tão grande que se redobrou o esforço para desenvolver as ações necessárias em torno de determinadas instituições para se conseguir vencer este mal, né? É por isso que o MBL teve um crescimento grande, é por isso que aqui em Porto Alegre, por exemplo, se tornou evidente as atividades da Banda Louca Liberal, que o Partido Novo progrediu, que o Fórum da Liberdade mudou de patamar, que várias instituições voltadas para os jovens cresceram, como o próprio SFL e tal. Então, na adversidade, da maneira como ela existia, ou até para que fosse garantida a própria sobrevivência dos indivíduos, se viu necessário que isso acontecesse. Isso, por sinal, foi a mesma coisa que aconteceu no início da década de 80, quando surgiu o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, o Instituto de Estudos Empresariais aqui, o Instituto Liberal em São Paulo, em outros lugares, né? Aquilo foi uma resposta da sociedade a um ambiente extremamente agressivo, né? Para que o empreendedorismo prosperasse. Então, infelizmente, a gente tem agido sempre mais de forma reativa do que forma ativa, né? Agora, isso mudou, na realidade, a partir da internet. Quer dizer, começou a tomar corpo, forma, e as iniciativas passaram a ser orgânicas, voluntárias, espontâneas, por causa do interesse comum em se fazer do Brasil um país melhor, né? Então, eu acho que a política fez com que esses movimentos se unissem, tá, para conseguir um objetivo comum. Alcançado esse objetivo, aquelas divergências naturais que existiam dentro dos movimentos, elas mais uma vez afloraram, porque todos cresceram de alguma maneira, né, e se tornou evidente as diferenças entre uns e outros, e também os objetivos. Uns tinham um objetivo mais intelectual, outros tinham um objetivo mais voltado para a formação empresarial, empreendedorismo, etc. Outros tinham um objetivo político, né? Participar da arena política da maneira que fosse, né? Então, a política ela é uma coisa diferente do que essa vida que a gente tem institucional, né? Porque as forças, os interesses, tudo que é levado para essa arena, ela tem outra característica, é de outra natureza, né? Porque está envolvendo coerção. No nosso caso, a gente trabalha única e exclusivamente a partir do convencimento, né?
Então, quando tu entra na política, tu entra lá na coerção, tu quer, a briga muda de figura, né? Então, tu te alia com caras que são contra as tuas ideias, muitas vezes, exatamente para tu poder teres o poder de coerção na tua mão também, né? É, enfim, há muita corrupção de valores quando tu entra na política, né? As pessoas começam a mudar o seu discurso, a sua ideia por causa do poder, e isso vai depurando o ambiente onde a gente está inserido, vai depurando, inclusive, vai expondo o que cada um de nós que participa ou participava dessas atividades intelectuais, espirituais e tal, tem na sua mente, né? Então, uma coisa é tu ficar na torcida, outra coisa é tu participar do jogo, né? E aí, quando tu participa do jogo, a coisa muda, né? E a gente não pode ficar surpreso que muitas pessoas que participam desse jogo ou dão tiro contra o próprio gol, né? Ou atacam ou fazem gol de mão, que é uma coisa que a gente não aceita, né? Por ser imoral, por não ser meritório, etc. Então, a gente vai ter que amadurecer como indivíduo, vai ter que amadurecer como movimento e vai ter que deixar de lado, muitas vezes, aquelas amizades que a gente construiu lá atrás, né? Quando se imaginava que todos defendíamos os mesmos valores, ansiávamos pelos mesmos valores, e hoje a gente vê que não, que há valores diferentes, distintos, que passaram a ser manifestados agora, porque o jogo mudou, né? Então, de acordo com a conveniência, muitas convicções foram jogadas no lixo, né? O pragmatismo passou a imperar em muitos casos, pragmatismo no sentido das pessoas olharem os fins independente dos meios, né? E abrir mão de princípios para alcançar objetivos nem sempre republicanos, né? Vamos dizer assim. Então, mas isso é uma maneira de se perceber que o movimento liberal está crescendo e está começando a ser influente. Ainda é pequenininha a influência e tal, Sim. mas a influência até cresceu um pouco porque houve um atalho, né? E esse atalho parecia uma saída e eu acho que é um cul-de-sac, né? Se entrou no atalho e a gente está vendo que, opa, essa rua aqui que a gente entrou não tem saída, não vai dar onde a gente queria. Daqui a pouco, e já tem gente voltando, né? Já tem gente abandonando esse percurso e voltando porque, infelizmente, a coisa não está funcionando, não está dando certo, né? E a gente tem muitos amigos lá no governo, por exemplo, se é para falar isso, o próprio Jean-Luc Lorenzon, que está lá, né? Fruto das instituições que tu também trabalhaste, né? Entre outros, né? Tinha o Paulo Ebel, tinha o Salim Matar, o próprio Paulo Guedes, Eduardo Sampaio, enfim, uma série de outros, né? O Gustavo N. Não sei se tu concorda comigo. Trancou? Está me ouvindo bem, porque agora no finalzinho trancou a tua imagem, mas voltou. Tá. Eu concordo contigo, eu acredito que eu fico feliz que tenha sido uma resposta bem completa, porque eu não me sinto mal de falar muito nas minhas respostas. Esse é um ponto que eu preciso fazer. Mas esse amadurecimento que tu mencionaste ali, eu vejo como extremamente importante, né? E aceitar, o amadurecer pressupõe que a gente... Tá me ouvindo? Amadurecer pressupõe que a gente entendeu que precisa passar por esse processo. Quando a gente, dentro da CFL, percebeu, opa, a gente não pode mais aceitar qualquer um na organização por N motivo, seja de valores, seja, como eu falei antes, operacional, financeiro, enfim. Entender que a gente errou num primeiro momento,
né? Que entender que o nosso processo era falho e que precisava de mudança foi o primeiro passo para esse amadurecimento institucional, mas também o amadurecimento das pessoas que estavam envolvidas ali. E eu me incluo nisso, né? O Frel de 2016, que entrou voltou para a organização, não é o mesmo Frel de agora. E eu acho que às vezes, eu não quero dizer arrogância, mas muitas vezes ter que rever posicionamentos. Acho que trancou. Peraí. Tem que rever posicionamentos. Não, deixa deixa eu tirar da Wi-Fi aqui, porque ela tá. Tá trancando, né? Voltou? Voltou. Voltou agora. Show. Voltou agora e voltou melhor. A NET, né? A NET tá querendo boicotar. Mas eu não quero chamar de arrogância, mas eu acho que muitas vezes a gente deixa de rever posicionamentos e deixa de se questionar primeiro sobre o que acredita, pura e simplesmente por, não sei se pressão social, pressão do meio, pressão das redes. Puta, eu tinha um posicionamento há um ano, vou continuar batendo nele mesmo, a evidência mostrando que eu estou errado, ou tendo um ponto contrário válido e honesto que eu posso estar errado. É muito difícil pessoalmente de um lado, mas institucionalmente do outro, a gente dizer, nosso processo estava errado, o que eu acredito estava errado, obrigado por me mostrar esse ponto, deixa eu estudar mais. Isso serve para... Eu acho que é um pouco assim uma visão religiosa da atividade em vez de uma visão científica, né? Porque o cara que tem uma visão religiosa, ele quando pensou lá atrás, ele criou um dogma. E parece que aquele dogma ele tem que perseguir até o último dia, né? E o dogma passa a guiar a vida dele e tudo aquilo que mostra que ele está errado, né? Ele descarta, porque é mais importante o dogma do que a realidade, né? Enquanto que se a gente trata as coisas cientificamente, quando a realidade mostra, ou a lógica mostra que a gente está errado, a gente tem que compreender isso. Nós não somos oniscientes, nós não somos donos da verdade, existe uma verdade, a gente precisa buscá-la e se sujeitar a ela. Não adianta a gente ficar querendo criar a própria verdade, pervertendo a realidade, pervertendo a lógica, para que a gente pareça ser alguém que não é, né? E o movimento, digamos assim, todo movimento liberal, se não tiver esta premissa, não é um movimento liberal, né? É um movimento arbitrário, autoritário, né? E aí não serve, né? Aí a pessoa tem que ser chacoalhada para acordar para a realidade e mudar o seu comportamento. Sabe que eu concordo plenamente, mas uma coisa que eu tenho pensado ultimamente, aí não... Eu sei que é difícil separar o pessoal do institucional, mas fazer esse esforço e peço bons ouvidos. O fato da gente ter se chamado, né, naquele momento ali em 2015, em que estava todo mundo na rua, de movimento liberal, e o movimento liberal cresceu, e o movimento liberal é isso, será que realmente há ainda, na mesma proporção de 2015, um movimento homogêneo liberal? Ou se criou um movimento conservador de um lado, correto, defenda as pautas da maneira que acha melhor, acho fantástico, um movimento liberal, um movimento, podemos dizer, social-democrata, em alguns pontos, com um movimento liberal social, enfim. Essas separações eu não vejo elas acontecendo a nível institucional, mas pessoalmente eu vejo os players indo para cada um para um desses blocos um pouco menores. E como é que tu vê isso? Tu acha que tem algum fundo de... faz algum sentido essa subdivisão? Ou é tudo movimento liberal? Não, eu acho que faz sentido essa divisão, porém existe o seguinte, vamos lá, eu acho que é um mau uso dos conceitos, muitas vezes, né? Há muitos reacionários que são antiliberais, que se consideram conservadores, tá?
Os conservadores, hoje no Brasil, vamos pegar o termo, conceito, conservador é o cara que quer conservar. O que tu quer conservar no Brasil hoje? Quer conservar o socialismo que a gente tem, ou o fascismo? Quer conservar uma social-democracia de regras totalmente pervertidas e inaceitáveis, né? Onde uma constituição gigantesca, esquizofrênica, tira todos os nossos direitos e impõe uma série de deveres que numa sociedade livre isso não aconteceria? Quer dizer, está querendo conservar o quê? Quer conservar a liberdade que existe na Inglaterra, do século XVIII? Mesmo assim, se tu pensar como um conservador, tipo Edmund Burke, tu vai entender que Edmund Burke defendia conservar a liberdade que foi alcançada através de duas revoluções, né? A Revolução Gloriosa e a Revolução Americana. Então, ser reacionário e ser conservador já são coisas diferentes. Ser conservador significa o quê? Tu quer conservar a liberdade, né, individual perante o Estado opressor, ou tu quer conservar o status quo, né, onde o establishment explora negativamente a sociedade, né? O liberal social é um termo contraditório. Ou tu é liberal, ou tu é socialista. Tu não pode ter as duas coisas no mesmo aspecto. Porque eu sou daqueles que entendo que liberdade é um direito indivisível, né? Não existe essa de ser liberal na economia, conservador nos costumes. Até porque é ilógico. Eu vou te dar a minha opinião. Por exemplo, quando o cara diz assim, eu sou contra a guerra às drogas, né, por ser liberal, e o outro diz, não, nós precisamos da guerra às drogas, eu sou conservador nos costumes, mas eu sou liberal na economia. Mas pera um pouquinho. Quem é que vai financiar a guerra às drogas? É tu, o conservador, ou sou eu, o liberal? Nós dois, né? Porque a guerra às drogas ela é financiada impositivamente através do dinheiro que nos é tirado à força, né? Então, eu, que sou a favor da liberdade, da descriminalização, eu não sou a favor das drogas. Drogas, para mim, é uma imoralidade, porque o uso de drogas faz com que tu tenha cada vez menos consciência. E tendo menos consciência, tu decide pior, né? Faz mal para a tua vida se deteriora. Então, se o meu padrão moral é a vida, eu não posso ser a favor das drogas. Agora, eu também não sou a favor do uso da coerção pelo Estado para combater aqueles que usam de drogas com o meu dinheiro, né? Então, se tu te diz liberal na economia e conservador nos costumes e defende a guerra às drogas, tu não é liberal coisa nenhuma, porque tu necessariamente tem que defender que o Estado possa usar da força para tirar o dinheiro que ele vai precisar para isso, né? E mais, ele ainda está defendendo uma perversão da função do Estado. O Estado, ele precisa combater a violência, né? Retalhando contra aquele que age violentamente contra alguém. Enquanto que o uso da droga, a pessoa está agindo contra ela própria, né? Contra ela mesma, né? Não é papel do Estado dizer como é que uma pessoa deve viver ou não, né? E muitos conservadores desses argumentam, mas o Estado provê saúde. Porra, então vai defender que o Estado não faça isso, né? Que as pessoas costumam dizer, como o Estado provê saúde, as pessoas têm que ter uma vida saudável. Se não estão usando o dinheiro que eu pago de impostos para a saúde. Ok? Que diferença faz tu pagar o dinheiro para a saúde ou tu pagar o dinheiro para a polícia prender os caras que trabalham com drogas? Direito à liberdade é indivisível. Tu tem o direito para te suicidar, se tu quiser. É moral? Claro que não, não é moral. Mas é um direito que a pessoa tem sobre a própria vida,
né? Inclusive encerrá-la, né? Cancelá-la, vamos dizer assim. Não Então, me use esse termo, Roberto. é? Não me use esse termo. Olha, esse cancelamento aí, olha. Então, eu acho assim, ó, existe uma série de inconsistências nos rótulos, tá? Sim. A gente precisa identificar cada circunstância, cada peculiaridade que envolve uma questão social, tá? E sempre olhar isso da ótica do indivíduo, né? Bom, nós estamos violando os direitos individuais, nós estamos desvalorizando ou desacreditando ou diminuindo os padrões morais da sociedade. Qual é o padrão moral da sociedade? Padrão moral, valor moral tem a ver com escolha, né? Sim. Quer dizer, não há a possibilidade de tu estabelecer um valor moral para nada sem que tu questione para quem e para o quê, né? Tu não pode desassociar o beneficiário, né, da definição de que aquilo tem um valor ou não, né? E essa discussão é longa, né? Sim. Poucas pessoas realmente entendem isso e querem que tu, eu, ou seja lá quem for, sigam os padrões de moralidade delas, né? Eu não aceito, de maneira alguma, seguir o padrão de moralidade dos outros, tá? A minha vida, a minha felicidade estabelece o padrão de moralidade para mim, tá? E os valores que eu vou criar e manter têm a ver com isso, com os meus propósitos, com a realização dos meus propósitos, que me levarão ao estado de felicidade que todo mundo quer, né? Tá certo? Então, é assim que eu acho que a vida tem que ser, a vida em sociedade também. Não sei se tu concorda. Né? Tá claro para ti ou tu vai me... Tá bom. Não, eu vejo de forma semelhante, mas da mesma forma, eu concordo absolutamente com a tua explicação, mas eu não vejo a gente dando nenhum passo em direção a explicar a diferença. Até porque é uma discussão difícil e que às vezes pode gastar mais tempo do que o necessário, até porque tem muita gente que não quer entender. A pessoa não quer entender que por mais que o Bolsonaro diga que ele é liberal, ele não é liberal, ponto. Acabou. Isso as pessoas já entenderam. Isso já entenderam antes desse arranjo, né? Eu não sei, Roberto. A nível de sociedade, eu não sei. Tu acha que não? Tu acha que ainda há dúvidas? Claro que esse é um exemplo extremo, né? É um exemplo em evidência diária, porque, né, é o presidente da República. Mas... Olha aqui, ó, se os americanos, que são muito mais evoluídos que nós nessa discussão, tá? Não tem uma noção clara de quem é o Trump, de quem é o Biden, tu tem razão, é difícil aqui a gente entender quem é o Bolsonaro, né? Sem dúvida. De fato. Bom, e agora a gente vê, isso vale para o Bolsonaro de um lado, mas a gente vê com o Boulos agora, né? Não, veja bem, a moderação e veja bem, é um projeto de centro-esquerda que numa frente ampla pode fazer sentido. Me engana que eu gosto. Já basta meu Inter me enganando. Bom, a gente na época da Dilma a gente torcia para o Temer, né? Que eu tive essa conversa até hoje de manhã. Eu sei que a gente desvirtuou do assunto, mas eu estava tendo essa conversa hoje de manhã sobre o Temer ter sido, entre os presidentes, até mais que Lula, ter sido o presidente com maior habilidade política que a gente teve. Peraí, até mais que o Lula não teve habilidade política nenhuma. O Lula comprou os votos da oposição. Ele não convenceu ninguém, ele comprou.
São né? habilidades políticas diferentes. Ele corrompeu a oposição. Eu vejo como habilidades diferentes. O Lula, com o seu populismo, ele estava nos braços do povo, vamos colocar assim, com muita facilidade. E elegeu a Dilma, assim, os 86% de aprovação. Foram assim, agora político, realmente, político de dentro, político para dentro, né, do Congresso, o Temer com 3% de aprovação realmente soube manejar melhor a, a, a relação com o Congresso, né? Isso sim. A PEC do teto e a reforma trabalhista vão nessa conta aí. Sim, principalmente a reforma trabalhista, a gente nunca imaginou que fosse possível, né? Nunca Meirelles imaginou, fez um baita porque trabalho. a repercussão maior é na sociedade, era naquele pessoal que costumava normalmente dar o apoio político, né, para aquelas forças políticas que estavam lá, né? Sim. Foi uma grande reforma. Homem do céu. Tem muita coisa ainda Então para fazer, né? tem muita. Ai, peraí, deixa eu me bater de novo. Mas Tu a sabe, tu gente. sabe o seguinte, deixa eu te dizer qual é a minha política aqui Vai. na live, tá? É o seguinte, eu determino que horas começa e o convidado determina que horas termina, tá? Então já teve live aí de 2 horas e meia e tal, e o papo vai e flui, e o objetivo é esse, é fazer os registros necessários para quem entra, sai e tal, veja, conversa, tem uns que não gostam, acham enfadonho, outros gostam e ficam, e vamos lá. Eu estou à tua disposição para a gente conversar o que tu quiseres. Eu só quero mandar um abraço ali pro Pablo Bizzi, que está de aniversário hoje, mandou um recado ali no chat. Um abraço, meu querido amigo, Pablo Bizzi. Tá ficando mais velho, tá se tornando... Tá na hora de ser pai já, é pai de pet, tá na hora de ser pai de verdade. Ele é, Mas, ele é aí de Santa Maria? De onde é que ele é? ele era do Clube Farroupilha lá atrás também, hoje mora em São Paulo. Mas, Ah. Roberto, essa é uma pergunta que eu me faço, se não diariamente, com uma certa constância. Qual que é eu sei que no longo prazo, e o USFL, né, enquanto organização, a gente sempre fala que a gente não corre os 100 metros, corre uma maratona. Né? Porque total a gente realmente está vendo que, aliás, a gente está formando a próxima geração de líderes da liberdade, e não o próximo ano de líderes da liberdade. Uhum. Isso é muito longo prazo. E eu aceito que seja, entendo que seja. Mas qual que é o próximo passo para o movimento, na tua opinião? Eu acho assim, ó, como é que eu vou te dizer isso? Eu acho que necessariamente o aprofundamento, tá? O aprofundamento no entendimento das ideias, tá? Não apenas no sentido de se explorar mais o conhecimento já existente, como também criar mecanismos onde as pessoas envolvidas no movimento passem a produzir elas próprias novos conhecimentos baseados na nossa experiência como sociedade, tá? Ou seja, como adaptar aquilo que a gente vê pelo mundo, pegar os ensinamentos da história, pegar a filosofia que nos legaram e tentar estabelecer uma maneira de lidar politicamente com elas, de forma que a gente realmente transforme a sociedade como a gente pretende. Não adianta a gente ficar encastelado, debatendo e discutindo, sem transformar isso em ação prática, né? Agora, a gente tem que ter noção do seguinte, uma coisa que é recorrente aqui, eu digo, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Revolução Americana nos Estados Unidos, obviamente, que aconteceram em 1688 e 1776, respectivamente, elas foram produto
produtos de uma evolução que durou mais de 300 anos. Tá? Certamente 200 anos, pelo menos. Né? John Locke não teve uma revelação divina quando resolveu identificar que nós, seres humanos, temos direitos individuais. Ele pode ter alegado que teve uma revelação divina, que Deus disse para ele que é assim, que nós somos seres criados iguais, com direitos individuais inalienáveis e tal. Não. A realidade impôs que a gente percebesse isso, né? E uma sucessão de pensadores desde a Renascença, ou pouco antes da Renascença, quando resgataram as ideias de Aristóteles, depois da Idade Média, né? Principalmente Tomás de Aquino, trouxeram ideias até então inacessíveis para uma série de pensadores. E quando esses pensadores tomaram ciência disso, passaram a formular novas ideias que moldaram as sociedades e chegaram ao ponto de criar, por exemplo, um documento, que é o documento mais importante da história, que é a Constituição Americana. A Declaração, na verdade, a Declaração de Independência, né? Depois a Constituição Americana, que permitiu, ainda que houvesse uma série de problemas, né, na sua origem, que permitiu que os indivíduos pudessem florescer e criar a nação mais próspera da história, do mundo. Né? Então, nós precisamos saber fazer isso acontecer. Tá? Hoje, por exemplo, a gente fala assim, nós somos uma nova Constituição. Claro que nós somos uma nova Constituição, isso é óbvio, mas nós não temos ainda a mentalidade que precisa para a nova Constituição, diferente dessa, né? Que não leve... É fácil. Desculpa te cortar, mas só para corroborar com o teu ponto, e essa mudança de mentalidade ela tem que ser feita de baixo para cima. Né? A gente vê o Chile agora. O Chile, em uma geração, esqueceu tudo que de certa forma aprendeu às custas da vida de muitas pessoas sob Pinochet, mas esqueceu as benesses econômicas que vieram depois do término do regime com a Constituição que ali estava. Né? E agora provavelmente a Constituinte vai mudar e vai adicionar 1000 direitos que a gente sabe onde termina. Então, essa mudança ela demora realmente tempo, se taxa de 200, 300 anos. E mudar uma sociedade inteira, a mentalidade de uma sociedade inteira. Tu não precisa mudar a mentalidade inteira da sociedade, tu precisa mudar a mentalidade das pessoas que têm o poder para gerir a sociedade, tá? Se tu pegares, por exemplo, os Estados Unidos, que a gente estava falando, foram 6 dezenas de indivíduos iluminados que transformaram a sociedade americana naquilo. Né? Mas tu não vê... A mesma coisa na Inglaterra, a mesma coisa no Chile, a mesma coisa na China. A elite dominante, tá? Ela leva a sociedade para onde ela quiser. Ou ela faz uma revolução, como aconteceu em 1917, tá? Onde se implantou o comunismo na Rússia, ou ela faz uma revolução, como aconteceu em 1776 nos Estados Unidos. Né? Ou tu pega um Deng Xiaoping, tá? Que faz uma revolução pacífica, né? Inclusive, na China, implantando células capitalistas pela China para promover exatamente mais liberdade e o desenvolvimento econômico. Ainda que sob o mando do Partido Comunista, né? Então, tu não precisa convencer 200 milhões de brasileiros, até porque, certamente, 180 milhões não estão nem interessados nisso. Eles querem simplesmente
viver em paz, serem deixados em paz, para poderem produzir aquilo que vão usufruir para melhorar a sua vida, né? Quem detém o poder, econômico, coercitivo, é que precisa ser convencido de que a sociedade precisa ser livre para prosperar. Eu respeitosamente me permito divergir um pouco só Não tem problema. Eu acredito que eu acho que a história está do meu lado, mas tudo bem. O Chile nos mostra que nem tanto, porque de cima para baixo, feita, mudar a mentalidade do poder, em uma geração se desfez. Porque não é como em 1776 que tu conseguiria manter realmente de cima para baixo, fazer com que a mentalidade do lado de cá do Atlântico funcionasse. No mundo, funcionasse por mais tempo, né? No mundo globalizado como hoje, em que a informação gera, e a geração mais jovem, né? Esses folks aí, que vai votar no Boulos agora, no dia 29, que vê que na França tal direito existe, que nos Estados Unidos há um protesto por certa coisa, que no Chile os protestos levaram a uma constituinte, e o resultado que vai vir dessa constituinte é muito mais difícil tu mudar de cima para baixo e assim se manter por muito tempo. Nem Mao conseguiu isso, né? Depois da morte de Mao, a abertura ali, de certa forma, a abertura de mercado que a China fez, porque as pessoas estavam começando a passar fome e perderiam o poder mais cedo ou mais tarde se naquela condição mantivesse a população. De cima para baixo, eu acredito que funcionava tranquilamente no século XVIII, no século XIX, mas que hoje, pela globalização do jeito que está, talvez não funcionaria. Não sei o que tu acha. Não, eu não concordo contigo. Eu acho o seguinte, que tudo parte do indivíduo, de um indivíduo. Sim. Ok? É preciso que um indivíduo dispare a faísca, tá? Que vai fazer com que determinadas ideias se proliferem. Tá? Então, essa visão de cima para baixo ela é equivocada. Ela não é de cima para baixo. Ela é de um centro para fora. Tá? Então, alguém tem uma ideia e essa ideia ela se expande em várias direções ou não. Tá? Ela vai influenciar mentes ou não. Ok? Essa ideia ela pode ser imposta de cima para baixo através da coerção, tá? Aí sim, aí é diferente. E o que eu entendo é o seguinte: quando as ideias da liberdade, o que está em confronto no Chile? Está em confronto ideias da liberdade versus ideias da coerção. Tá? Porque liberdade é a ausência de coerção. Né? Esses que lutam contra a Constituição do Pinochet, eles querem uma sociedade socialista, onde a coerção é o modus operandi, tá? Onde a democracia faz com que determinados grupos sociais sejam beneficiados com privilégios suportados por aqueles que produzem, tá? Ou seja, querem que os direitos individuais de cada um daqueles membros da sociedade estejam à disposição do Estado para que o Estado possa prover aqueles que estão atrás de privilégios, de benesses que não mereceriam, porque não fizeram nada para produzir aquilo, tá? Então, quando o Estado ele luta contra, por exemplo, o comunismo, tá? Como fez Pinochet, ele na realidade ele está defendendo os direitos individuais que todos nós temos, tá certo? Ele está retalhando contra aqueles que querem violar os direitos dos outros. Então, a coerção nesse caso se justifica, no meu modo de entender, tá? É claro que tu tem que convencer as pessoas, ampliar esse círculo
para que haja menos pretendentes do que é alheio através do uso da coerção. Tá? Quando uma sociedade consegue alcançar um nível de confiança mútua entre as pessoas, a gente sabe que o governo tem menos intervenção, vai intervir apenas contra aqueles que violam esses princípios. O princípio da troca voluntária, espontânea, livre, né? Das transações feitas em base da confiança, do jogo ganha-ganha, né? Toma lá o que tu quer, me dá o que eu quero e tal. Isso é preciso que haja convencimento do maior número de pessoas para que a sociedade possa, por si só, viver com base nesses princípios. Agora, quando isso não é possível, tá? Quando as pessoas acham, porque não foram convencidas, de que não, elas têm direitos sobre o que é dos outros, e que o Estado, então, deve agir para tirar dos outros e dar para elas, baseando-se na premissa aquela do princípio de Marx, né? De cada um de acordo com a sua capacidade, para cada um de acordo com a sua necessidade, é preciso que haja um grupo de pessoas que de cima para baixo impeçam esses de agirem violentamente, destituindo os direitos individuais dos outros, independente de quanto sejam. Se 90% da sociedade entender que é correto violar os direitos individuais, isso não nos torna certos, não nos torna corretos, moralmente defensáveis, porque eles estão violando um princípio que é fundamental para o ser humano viver numa sociedade, que é ter o direito à vida, à liberdade, à propriedade e à busca da felicidade. Entende? Então, eu acho que é importante convencer a sociedade para que se evite que de cima para baixo se imponha a liberdade. Tá? Nesse aspecto, sim. Agora, eu não acho que é necessário tu impor a liberdade de cima para baixo, tá? Apenas depois de tu ter convencido todo mundo. Porque isso não vai acontecer. Não, claro que não. Tá aí os Estados Unidos para provar. A gente está falando do Chile, mas os Estados Unidos também. Os Estados Unidos, desde 1890, abandonou aquela república constitucional que era, passou a ser uma nação com ênfase maior na democracia, os direitos individuais passaram a ser relativizados, tá? E hoje a gente tem o país que tem lá, né? Ok? De fato. Então... Os seus 26 trilhões de débito, impostos escorchantes, regulações bárbaras que nunca existiram, né? Guerra às drogas, absurda e tal. Como era até 68, né? Com os negros sendo tratados como seres humanos de segunda categoria em muitos estados, né? Desde a Constituição, sim, inclusive, né? Que é um absurdo, com a escravidão. Então, eu acho o seguinte, que tu não consegue, é isso que eu quero que as pessoas entendam, que eu estou dizendo. Aquele sujeito que acha que tem o direito de usar a coerção para tirar o que é teu, tá? Tu não vai convencê-lo o contrário. Sim. Entendeu? Vai discutir com um ladrão que o ladrão não tem o direito de tirar o que é teu. Vai convencer o Estado que o Estado não tem o direito de tirar o que é teu. Mas aí o Estado vai dizer, não, mas eu estou aqui falando em nome de 90% da sociedade. Sim, mas e daí? Tu pode falar com 99% da sociedade, tu não tem o direito de tirar o que é meu de qualquer maneira. Ah, não, então tu trata de convencer os 99%, enquanto isso eu vou tirar tudo que é teu. Tu entende qual é a lógica do meu raciocínio?
Mas e aí, na tua visão, como é que defende? Eu acho que defende exatamente assim. O Brasil é uma sociedade patrimonialista, né? Ou seja, o corporativismo, o fascismo no Brasil é gritante, tá? A gente precisa mostrar para as próximas gerações, e aí eu lembro que da Revolução Gloriosa, da Revolução Americana, que levou décadas, séculos para se estabelecer em cima de ideias clássicas, né? A gente precisa convencer as futuras gerações de que para a gente poder viver como seres humanos, tá? Numa sociedade civilizada, nós precisamos compreender que é necessário que os indivíduos tenham os seus direitos preservados e protegidos pelo Estado, tá? E o Estado, ele tem as pessoas que, vamos dizer assim, têm carisma, têm força de convencimento político e tal, elas têm que estar conscientes de que a função do Estado é esta: proteger os direitos individuais através da segurança e da justiça e nada mais, né? Então, nós precisamos criar uma massa crítica de pessoas que possam fazer uma revolução pacífica nesse sentido, reformando a Constituição, caminhando na direção da liberdade, caminhando na direção da defesa dos direitos individuais. Esse é um processo de médio e longo prazo, tá? Não médio e longo prazo nas nossas vidas, médio e longo prazo na história. Sim. Né? Sim. O Brasil tem 500 anos, e nos 500 anos, mais de 500 anos, mas pelo menos nos últimos 400 anos, o Brasil nunca experimentou, nunca sentiu o cheiro de capitalismo. Tá? O que a gente vive aqui é, desde a República, fascismo, economia mista, né? Primazia do Estado sobre o mercado, primazia do coletivo sobre o indivíduo. Enquanto isso perdurar, vai ser muito difícil tu implantar o país que tu quer, né? A não ser que tu faça isso à força. E aí tu vai ter esses movimentos, como lá no Chile, queimando pneus, fazendo barricadas, etc. Né? Quer dizer, os movimentos no Chile não são uma retaliação contra o capitalismo, são a iniciação da violência característica do socialismo. Tá? Aquele pessoal quer o poder pelo poder, quer ganhar o imerecido, quer mobilizar os ignorantes e os vulneráveis, né, em torno de pautas populistas, demagógicas, falaciosas, que vão transformar o Chile de novo numa sociedade retrógrada, né, como o Allende fez antes do Pinochet assumir o poder, e como a gente vê na Venezuela, em Cuba, na Argentina e em outros lugares. Incrível. Não, faz sentido. Eu acredito que, na realidade, o que aconteceu é que eu parti de uma premissa diferente de cima para baixo. Por isso a diferenciação, mas ficou claro. Imagina de cima para baixo o teu pai chegar para ti assim: André, a partir de hoje, tu é um homem livre. Tu vai fazer o que tu quiseres da tua vida. Tá? Eu não vou nem te convencer disso. Tu trata de viver. O que tu vai fazer? Tu vai queimar lá o teu colchão no quarto? Dizendo, não, eu quero ser dependente, eu quero receber mesada, eu quero poder entrar e sair dessa casa aqui como bem entender. Depende da mentalidade. Pois é. Depende de como tu foi criado.
Mas aí o teu pai diz assim, ó, eu estou usando teu pai como exemplo. Não, sim, olha aqui, ó, meu filho, agora tu tem liberdade. A porta da casa está ali, tchau. Isso aqui é propriedade privada. Eu fecho a porta. Se tu quiser entrar aqui dentro, eu vou botar a polícia ali para tirar daqui. Isso é defender a liberdade, né? Defender a propriedade. É isso. É tu ter a capacidade de usar a coerção retaliatoriamente para poder proteger o que é teu, de quem quer que seja. Tu não precisa convencer o André de que liberdade faz bem, que vai ser melhor para a vida dele. Não, põe o guri para fora de casa e manda ele trabalhar. Vai criar os seus bens, os seus valores, né? Porque ninguém deve nada a ninguém, desde que seja adulto, né? Obviamente, né? Envolvendo adultos. Claro, se eu coloco uma criança no mundo, até ela ter capacidade intelectual suficiente para desenvolver um trabalho independente, eu tenho dever com ela. É claro, claro. Não sei, mas tem gente que acha que pode jogar pela janela. Não pode não. Pelo amor de Deus. Tu entende, Roberto, essa figura de... A minha única questão com essa figura, com essa metáfora, é que eu vejo ela como... Eu entendo e eu acho que ela é muito boa. A questão é a gente preparar esse filho para que, quando a gente fecha a porta na saída dele, ele minimamente saiba o que fazer lá fora. É por isso que as pessoas defendem. E aí a gente volta só... Não, mas a gente volta para o papel do... Aí eu trago de volta para o nosso assado, né? Trago para o papel do SFL enquanto organização. Que é realmente utilizar esse período de faculdade, dessa transição na vida particular, de dentro, muitas vezes de dentro para fora de casa, aí literalmente, da casa dos pais, e a gente não apenas apresentar as ideias, mas também, e aí a importância de dar o ferramentário das habilidades, para que quando ele termine a faculdade, a gente possa fechar a porta e ter certeza que ele vai seguir uma carreira carregando os valores que a gente acredita. Isso não há dúvida. Isso não há dúvida. O trabalho do SFL nesse aspecto é fundamental. Só que eu quero te lembrar o seguinte, que tem muita gente que defende que o governo ofereça as condições para essa emancipação, para esse empoderamento, vamos dizer assim, tá? Então, o que acaba acontecendo? Tu cria um ciclo vicioso, né? Para tu te tornares livre, eu vou te escravizar, né? Que é o que acontece com a educação estatal. Sim. Ninguém tem liberdade de escolha, as pessoas têm que financiar isso coercitivamente, né? Então, não, é que nós queremos emancipar as pessoas, torná-las úteis para a sociedade, cientes da realidade. De que maneira? Escravizando a própria sociedade. Isso não serve, não é isso que tem que acontecer. E aí é que vem aquela confusão dos direitos com os privilégios. As necessidades criando direitos. Não, se vocês querem que eu seja uma pessoa livre, então tu tem que me dar educação. Mas como? Então eu vou ser teu escravo para te tornar livre? É uma contradição. E aí entra essa questão do de cima para baixo, né? Tu não pode querer que o Estado esclareça as pessoas para que elas possam buscar a liberdade. Não, isso já é um contrassenso. As pessoas, elas têm que se empoderar, tá? Se o cara não tem consciência de que ele precisa se empoderar para poder viver de forma livre e independente, tá certo? Ele vai ter que depender de alguém, mas que não seja do Estado ou daqueles que não têm nenhuma responsabilidade sobre ele. Tá certo? Então,
Sim. Essa é a questão. É que Roberto, existe um status quo, cara, que a gente tem que quebrar ele mais cedo ou mais tarde. Se não quebrar esse círculo, ele vai se retroalimentar de forma nefasta, negativa, tá? e eu acho que a gente faz isso através dessa educação e realmente depositando energia e né, todos os nossos recursos possíveis que a gente tem enquanto organização, enquanto movimento, enquanto, enfim, indivíduos, para formar essa geração que vai ter mais gás ainda para mudar isso. Porque, de fato, Estão mudar fazendo da um noite para o trabalho muito dia, bom, né? com certeza. E mudar da noite para o dia, claro que é impossível, né? Mas eu acho que a gente está num caminho, ainda engatinhando em muitos aspectos, mas estamos no caminho certo. Pelo menos a gente arrumou a rota e está no caminho certo. Sem dúvida. Meu querido, É isso aí. Te agradeço enormemente, então, mais uma vez, ter participado aí da minha live, sem censura. eu que Aqui agradeço pode dizer o que imensamente. quiser, né? Eu agradeço E imensamente o convite. Te agradeço por, de novo, né, retomando 2014, ter aberto as portas para mim, ter ouvido sido o primeiro a ouvir uma ideia de um menino de 18 anos e que hoje já conseguiu fazer mais do que aquele menino de 18 anos, vamos colocar assim. Já conseguiu é isso entregar aí. um pouco mais e servir de escada para outras pessoas, para outros indivíduos subirem também e poderem atingir seus objetivos. Que eu acho que isso que a tua experiência me ensinou, que a experiência do William me ensinou e de tantos outros que passaram pelo nosso caminho ao longo de todo esse processo, é passar esse exemplo para adiante, servir de exemplo para que mais pessoas entrem no movimento, para que mais pessoas se desenvolvam e que elas façam o mesmo. Não é um esquema de pirâmide, eu prometo, eu juro, mas é quase, mas é uma pirâmide do bem, é uma pirâmide que desenvolve mais gente, que cria mais liderança por todo esse país. Então, obrigado de verdade, obrigado pelo convite. E faremos outras, tenho certeza. Sem dúvida. Se não enjoar, aí a gente volta a conversar logo menos. Não, a gente deixou muitas pontas soltas aí. Vamos ver se a gente consegue amarrá-las depois, no Vamos próximo sim. episódio. Tá? Vamos sim. Roberto, Valeu, brigadão. obrigado. Uma boa Obrigado, noite. Fel. Obrigado quem nos assistiu aí. Tchau, tchau. Tchau.